Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Um Casamento Americano, da Tayari Jones. Esse livro, gente, ele foi o primeiro livro que eu recebi da TAG Experiências Literárias. Já tinha lido outras edições da TAG, mas esse livro ele foi a primeira edição que eu recebi quando assinei o Clube Inéditos, isso lá no comecinho do ano, né? Eu li esse livro nas minhas férias, foi uma leitura bem rápida, assim, foi uma leitura bem diferente das minhas leituras habituais. O livro é um livro que trata sobre muitas questões da relação das pessoas, né, sociedade, temas sociais relevantes e tal, mas ainda assim ele consegue ter uma dimensão de história de amor e essa parte mais individual muito bonita. Ele é um livro diferente e a gente tem que falar um pouquinho sobre a autora, né? A Tayari Jones, ela é uma autora que foi premiada e tal, ela participa de um instituto de artes, ela é uma pesquisadora, então ela tem um repertório aí para poder mobilizar determinados conhecimentos para produzir a sua ficção. Então ela não é qualquer autora, isso já faz com que a gente já chegue com um certo cuidado na hora de emitir um julgamento, né? Sobre essas obras. Esse livro fez parte da lista de leitura do Barack Obama, foi best-seller premiado lá nos Estados Unidos, ele também teve na lista do New York Times por muito tempo. Enfim, é um livro que tem um certo respaldo, né? Ele foi lido, né, por muitos leitores lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a sua primeira edição, né, vem com a TAG Experiências Literárias com o Clube Inédito. Então a TAG é um clube de assinatura, né, onde você pode escolher as modalidades e recebe todo mês na sua casa uma edição. Eles sempre estão trazendo obras excelentes para o Brasil. Ou mesmo quando não são obras inéditas, no clube de curadoria, eles estão sempre refazendo ou trazendo edições muito caprichadas, né, para os leitores brasileiros. Então eu acho que a TAG ela cumpre uma missão muito especial com essa parte de disseminação da leitura, né, da prática da leitura, enriquecimento e formação de comunidades de leitores mesmo. Então deixo aí um parabéns para a equipe da TAG, que sempre é maravilhosa. Bom, o livro Um Casamento Americano, na edição da TAG, ele veio com uma contracapa, com uma sobrecapa que eu não estou com ela aqui agora, mas a edição vocês podem ver que tem umas folhazinhas assim, e faz muito referência à árvore que tem plantada no quintal da casa do Roy e da Celeste, né, do casal principal da história, ao menos no início, né, porque tem várias reviravoltas. O que o livro vai falar? O livro vai contar a história do Roy e da Celeste, que era um casal recém-casado. Eles estavam cheios de sonhos, eles eram um símbolo do empoderamento negro norte-americano, assim, ele estava sendo bem sucedido no trabalho, ela é uma artista, estava conseguindo também, né, a se realizar relativamente e tal, e acontece, né, um crime inesperado, e esse suposto crime, né, cai nas costas do Roy. Eles foram dormir num hotel, eles tinham ido visitar os pais do Roy, só que eles resolveram dormir num hotel onde o Roy tinha tido algumas experiências. Então a questão da memória, das lembranças sempre vai aparecer muito forte no livro, tá? E nessa noite eles até tinham tido uma discussão, mas a Celeste, eu tinha certeza que o Roy estava lá com ela. E uma mulher do quarto ao lado, ela é violentada e o Roy é acusado desse crime que ele não cometeu. A Celeste, eu tenho certeza que ele não cometeu. E ele é condenado por isso.
E aí isso é muito interessante, porque mostra que a autora tem um compromisso com a realidade, né? 1 a cada 3 negros norte-americanos são condenados injustamente. Essa relação de 1 para 3 a cada homem negro americano de ser condenado injustamente na vida, né, essa chance, ela aumenta muito quando você vai pensar nos homens brancos. Assim. Um homem branco, 1 a cada 17 homens brancos é condenado injustamente. Então, olha a diferença numérica, né, desses dados. Outro dado relevante: 13% da população norte-americana é negra, mas 46% dessa população negra é preso injustamente em algum momento da vida. Então você vê que existe um racismo estrutural, uma máquina de condenação de negros, né? uma continuidade, um legado da escravidão aí também, né? Presente na sociedade americana. Então, no mundo ideal, né, a gente vive um momento que algumas pessoas gostam de idealizar muito os Estados Unidos, né? Não é de hoje, mas a gente voltou com isso à tona por causa da configuração política atual no Brasil, como se o país fosse um país perfeito, país da igualdade, uma série de coisas, né? A gente sabe que não é, que o racismo lá é muito forte, né? E esse racismo ele é tão forte que ele muda radicalmente a vida do Roy e da Celeste, aqui no livro Um Casamento Americano. Você pode pensar, será que isso teria acontecido com eles se eles fossem brancos? Isso não teria acontecido com eles. O fato é que o Roy é condenado a muitos anos de cadeia e a Celeste fica se sentindo desamparada, né? E ela acaba se envolvendo com um amigo dela, que inclusive foi padrinho dele de casamento. O Roy não tinha perspectiva de sair da prisão tão cedo, né? E a Celeste acaba se envolvendo com ele e se distanciando do Roy. Esse amigo é o André, que também tem uma relação interessante. Todos os personagens, né, têm uma configuração muito interessante de como eles formam a sua personalidade em relação aos pais que eles tiveram. O André tem um problema com os pais, né, os outros têm também. Essa parte fica bem... dá uma constituição psicológica bem interessante para os personagens, né? Essas justificativas da personalidade com base nas suas vivências com os pais, com a família e tal. O que acontece, o fato é que o Roy fica abandonado na prisão, né? A Celeste para de visitar ele, inclusive, e quando ele sai, ele pensa, ainda ele tem a ilusão de que ele vai conseguir ter a vida dele de volta. E ele sai antes da sentença ser cumprida, da pena ser cumprida em sua totalidade, porque eles conseguem, né, o tio da Celeste era o advogado e ele consegue anular a pena, ele mostra que a condenação foi injusta. Mas mesmo assim o Roy fica preso uns 5 anos, em 5 anos muita coisa acontece, né? Quando o Roy sai para tentar, né, refazer a vida dele, a Celeste já está com o André. A vida continuou lá fora. A Celeste tem uma loja, ela se tornou uma empresária de sucesso, né? Uma série de coisas que a vida caminhou. E o Roy se sente perdido em relação a isso, né? Tem um conflito aí, eu não vou dar muitos detalhes para que vocês se sintam interessados em ler essa história incrível. Mas existe um conflito e esse conflito, né, que vai atingir um clímax ali no final do livro, ele é incrível, assim, porque você imagina, um vai matar o outro, vai rolar uma treta, uma briga imensa, né? E o final é surpreendente. Mas o que é mais interessante nessa história é que não importa o que aconteça depois, a vida deles, a vida do Roy e da Celeste foi radicalmente alterada por essa condenação injusta. Então, é uma ilusão até acreditar que a gente vai conseguir viver uma vida dentro do molde burguês de empoderamento e etc. e viver em torno dos nossos problemas enquanto houver injustiça no mundo. Eu acho que essa é uma grande questão que o livro coloca para nós, né? E uma outra questão, que o que a gente entende por amor, até um certo momento, ele não está acima de coisas que ultrapassam o casal, como por exemplo a justiça, a condenação injusta,
uma série de coisas, desamparo, né? Só o amor não basta, só as promessas trocadas ali no momento do casamento não bastam, né? É preciso mais, é preciso capacidade de entender que haverá instâncias que são superiores a duas pessoas quando elas se amam e que infelizmente, né, essas instâncias elas vão modificar, nós não estamos no controle, essas instâncias vão modificar o nosso destino. Então não importa se é uma pessoa e você fala, vou ficar com ela para sempre. Existem muitas coisas para além de vocês dois. Só o amor não basta nesse sentido. Bom, esse foi uma breve resenha, tá? A escrita da Diane Jones é uma escrita bem simples, é uma escrita de best-seller mesmo, né? Não tem tantas reflexões filosóficas, figuras de linguagem não são nada difíceis de entender. O estilo até não me cativou muito num primeiro momento, mas depois ela até utiliza a metáfora da árvore, faz umas analogias com o casamento, faz muitas reflexões sobre o matrimônio, sobre ser mulher também, porque ela tem que em algum momento questionar o pai, a autoridade do pai. Isso é muito interessante, né? Essa parte para além do mero estilo, do simples estilo, né? Se a gente pode dizer que estilo é uma coisa simples, mas para além dessa característica, o romance ele traz muitas reflexões nesse ângulo da relação entre a literatura e a sociedade, né? A literatura então se torna um campo privilegiado para nos fazer refletir sobre o mundo que a gente está vivendo, né? E sobre as injustiças que existem nele. Muito obrigado a todos vocês. Não esquece de deixar o joinha, de compartilhar o vídeo, de passar o vídeo para quem vocês acham que pode ter interesse nesse livro e principalmente nessas questões sobre racismo, sobre empoderamento feminino. Esse livro é um livro que eu tenho certeza que vai agradar quem quiser pensar sobre isso. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!